Agora vamos seguir com mais um painel. Esse painel super interessante vai falar sobre inovação, é isso, William? Sim, dando continuidade à nossa programação, iniciamos agora o painel 2, que propõe olhar para o papel da tecnologia e da inovação na construção das redes energéticas do futuro. Olha, qual é a pauta desse encontro? Inteligência tecnológica como vetor estratégico na transição energética e os desafios que emergem no cenário pós-COP30, a COP de Belém. Bom painel. Sim. Eu que vou chamar? Eu que chamo. Eu que vou chamar aqui todos que vão participar. Vamos lá. Alexandre Nogueira, CEO da Light. O Anderson Baranov, CEO da Hidro. O Renato Galupo, que é conselheiro de administração da Petrobras. E o Rodrigo Simonato, que é gerente executivo de relações institucionais da Terreos, Açúcar e Energia. Bom painel. Senhores, eu estava conversando com um amigo, ele me dizia que energia é igual a potência vezes tempo, né? E eu preciso da ajuda dos senhores para equalizar essa conta. E a minha primeira provocação vai para o Anderson Baranov. Você tem 5 minutos para falar sobre o tema. As fontes renováveis representarão até 50% da matriz energética brasileira até 2030 e até 90% até 2050. O Brasil tem tudo para ser líder na transição energética quando olhamos para o futuro? Opa, está aberto? Na lateral. Alô, alô. Okay. Boa tarde a todos. William, obrigado pelo convite. Aqui com meus colegas panelistas. Estou aqui para aprender com vocês também. Bom, a resposta é sim. Temos todo o potencial, mas temos muito para fazer. Então, a gente já falou aqui, teve uns painéis anteriores falando das dificuldades de regulação, segurança jurídica, tudo que o Brasil passa, e esse é um ponto que preocupa muito a indústria, principalmente uma indústria como a minha, que vem de um país norueguês, de investimentos, tradição de planejamento e tudo mais. Então, a gente fala muito de segurança jurídica, fala muito das oportunidades que temos no Brasil para investir, e temos, mas eu queria trazer um tema mais polêmico aqui hoje. Vou dar um exemplo que nós temos hoje. Há alguns anos atrás, a gente investiu em energia renovável, por exemplo, dentro da regra que tinha o mercado. E dentro disso aí investimos 12,6 bilhões em energia renovável, eólica, solar e também na descarbonização do nosso processo. Porém, veio mudanças regulatórias que atrapalham o nosso dia a dia. Então, a Hidro investiu em autoprodução. E quando ela investiu em autoprodução, ela se preparou para que esse investimento fosse para o próprio consumo. Como eletrointensivo, você há de convir que eu estou, além de proteger no meu negócio, eu estou contribuindo com o sistema, desonerando ou aliviando a carga do sistema. E aí veio, por exemplo, o curtailment. Quer dizer, eu tenho um caso específico onde eu vou usar a energia que eu mesmo estou produzindo, mas o curtailment foi lá e pegou o meu caso específico e agora nós estamos aí na 1304 discutindo. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a gente tem todo o potencial, mas a gente precisa trabalhar em planejamento, trabalhar em transparência, trabalhar em comunicação, porque até o próprio deputado estava aqui hoje, ele colocou, não chega claro para ele os diversos interesses que temos no mercado. E até como sociedade, eu acho que a gente tem que mudar um pouco, porque se fica todo mundo puxando a corda para o seu lado, você não está vendo o que é melhor para o país como um todo. Então, a gente chega uma hora que a gente, como sociedade, tem que parar e discutir o que é melhor para o Brasil em termos de energia. Eu digo para você, eu vejo muitos projetos de sucesso hoje no Brasil e até com uma certa... Uma parte que ajuda a sociedade, que é o gás para o povo, por exemplo, a tarifa social, perfeito. Mas como vamos fazer para baratear para a indústria? Porque se você barateia para a indústria, você torna a indústria brasileira competitiva. E você tornando a indústria brasileira competitiva, você aumenta emprego, você aumenta divisas, você aumenta vários fatores
que fazem com que a gente possa ter essa demanda maior. Você vai resolver aumentando a demanda. Aí eu falo para você, por que a gente não vai trabalhar, em vez de estar discutindo, puxa para cá, quem paga isso, paga aquilo, por que a gente não obriga a verticalização das indústrias brasileiras? Para você aumentar o consumo e usar toda essa energia de qualidade. E, logicamente, só terminando esse ponto que você colocou, o investimento em infraestrutura. Isso é básico. Temos que investir em infraestrutura para que a gente possa usufruir desse potencial todo, linhas de transmissão e etc. Então, eu concluo a minha fala com essa polêmica. Sim, tem uma provocação para o Alexandre Nogueira, CEO do Grupo Light. O Brasil possui uma das matrizes mais limpas do mundo e um potencial renovável extraordinário, mas ainda enfrenta desperdício de energia solar e eólica por falta de infraestrutura adequada. Como otimizar a geração e distribuição de energia, garantindo maior eficiência, confiabilidade e sustentabilidade? 5 minutos. Opa. Me empresta um. Boa tarde a todos. Primeiramente, queria agradecer aqui o convite, na pessoa do João Vitor e do Rubens Menin aqui, a toda a equipe Itatiaia e a CNN. Um prazer estar aqui falando. Você falou uma palavra que no mundo hoje está escassa, desperdício de energia. E o Brasil está desperdiçando energia. Então, como o Anderson aqui disse, hoje um fator muito competitivo em qualquer economia mundial chama-se potencial energético. Isso o Brasil tem. Qual o problema do Brasil? O Brasil, o sistema elétrico, foi falado aqui tanto pelo Rubens quanto no primeiro painel, o sistema elétrico passou nos últimos poucos anos passados por uma completa revolução no que concerne a sua física, ao seu arranjo físico. Antes você tinha um sistema unilateral, ou seja, unidirecional, onde saía da geradora, transmissora, distribuidora, consumidor. Hoje você tem um sistema multidirecional, né? O maior exemplo são os telhadinhos elétricos, que o consumidor hoje ele não só consome, mas ele também produz sua energia. E o que aconteceu no Brasil nesses últimos anos? Simplesmente uma entrada enorme de energias, sobretudo de característica intermitente, solar e eólica. Isso faz com que um país de dimensões continentais, onde você tem uma geração do painelzinho solar muito incidente durante o dia, não faça com que a energia que está sendo produzida do norte, sobretudo do nordeste do país, possa se escoar para grandes mercados consumidores como o sul-sudeste. Então, gera esse problema onde o elétron, né, produzido lá não chega até o consumo. Bom, isso é um problema específico do Brasil? Não. Grandes países no mundo, vou dar um exemplo aqui de um estado americano da Califórnia, que tem um consumo energético maior que o Brasil, só para se ter uma noção, e também a China. Esses dois exemplos, né, e a gente tem que aprender com o que está dando certo. O que eles fizeram? Eles fizeram investimento em armazenamento, ou seja, o elétron desperdiçado, ou seja, o elétron que é produzido, mas não chega ao consumo, ele não pode deixar de ser útil, ele tem que ser armazenado em alguma forma. Mas o que nós temos que fazer? Hoje nós temos sistema de armazenamento tanto de origem mineral quanto de origem natural. Natural, um exemplo, são as usinas reversíveis, né? Que a gente pode fazer. E o que tem de novo? A MP 1304 trouxe todo esse arcabouço em termos de você poder armazenar energia em determinado momento do dia e essa energia ela ser utilizada em outro momento do dia, tá? Mas o que nós temos que levar isso em conta? No primeiro painel foi discutido muito isso, uma regulamentação que, obviamente, todo esse arcabouço, ele tem que olhar casos específicos, como o Anderson colocou aqui um caso específico dele, mas também ele tem que olhar, no final, o que o consumidor pode pagar e deve pagar em prol do setor elétrico. Então, assim, respondendo a sua pergunta, o que nós temos que fazer? Temos
O sistema está em plena mudança, nós temos que mudar também e fomentar essas novas tecnologias, mas até o ponto também que essas tecnologias elas possam ter razoabilidade na sua aplicação e também caber no bolso do consumidor, que é quem paga a conta no final do dia, né? Obrigado. Bom, já que você falou na regulamentação, Rodrigo Simonato, RI da Terreos, o impacto da regulação e a competitividade industrial. A economia global está migrando para processos produtivos de baixo carbono. Ao fortalecer redes, inovação tecnológica e mecanismos de armazenamento, o país amplia sua capacidade de atrair investimentos internacionais e se posiciona como destino privilegiado para parques industriais sustentáveis. Qual o impacto da regulação na competitividade industrial no futuro? Bom, boa tarde. Agradecer, parabenizar a Itatiaia e a CNN pelo evento, a importância do tema que a gente está discutindo aqui. Obrigado, João Vitor, Bruno. Desejo muito outros eventos como esse. Muito se falou aqui, né? Eu estava ali assistindo os painéis anteriores e todo mundo falou em regulação, falou em data center no Brasil. Eu falei assim, nossa, vai sobrar nada para mim, né? E aí eu pensei em dar um exemplo prático, um bom exemplo de como a regulação bem feita, ela expande os negócios, ela desenvolve o país. E eu estou querendo falar disso porque nós estamos falando da MP, e a MP hoje, né, a 1304, ela tenta arrumar muito da casa. Nós estamos falando muito pouca coisa, fora o armazenamento, nós estamos falando muito pouca coisa de negócios à frente. Nós temos, por exemplo, hoje o setor de biomassa, da cana-de-açúcar, suco energético. Há 15 anos atrás, ninguém pensaria que 9% da geração de energia elétrica brasileira viria dessa fonte, né? Foram feitos investimentos, mas teve uma base regulatória que previu todo esse investimento, que foi possível o avanço tecnológico. No nosso setor ainda, que também é energia, mas em biocombustíveis, nós temos aí exemplo como o Congresso produziu, o Ministério de Minas e Energia apoia e regulamenta, temos toda a sociedade aprovando esse setor, que é o combustível do futuro. O combustível do futuro estabeleceu um SAF, um combustível de aviação sustentável, que permite a Petrobras hoje, como a presidente está dizendo, vai fornecer aquela meta de 1% via SAF. A regulamentação foi anterior. Nós estamos falando de hidrogênio verde na mesma regulamentação, nós estamos falando de biometano. Então, essa regulamentação é que precisa dar o norte, prever essa segurança técnica. Nós temos na energia elétrica ainda, nesse exemplo, que impacta muito o nosso setor, que o Adriano falou um pouco aí, mas de serviços ancilares, que basicamente é regulamentar serviços de geração, energia elétrica distintas do que a geração, distribuição e transmissão. São energia elétrica que podem ser despacháveis de uma hora para outra, que podem ter uma potência específica, e aí isso vai ser regulamentado e vai ser precificado diferente. Se a energia hidrelétrica hoje ela entra em socorro do sistema elétrico, ela tem um valor a mais. Então, o mesmo espaço com a biomassa. Nós temos que avançar em olhar para frente, assim que resolver o futuro, o passado, óbvio, né? Bom, Renato Galupo, conselheiro de administração da Petrobras. A gente falou da matriz energética, falou da distribuição, falou da regulamentação e o consumidor do futuro. Quem é esse homem? Quem é essa mulher? O consumidor passa a ter papel central no sistema elétrico. Ele pode produzir, armazenar, vender energia ou ajustar seu consumo. O consumidor deixa de ser apenas um ponto final de energia e se torna parte da solução para a estabilidade, flexibilidade e sustentabilidade do sistema? Boa tarde. Inicialmente eu gostaria de cumprimentar a Itatiaia e a CNN pelo evento. O Elos já é um evento consolidado na agenda corporativa de Minas, então quero deixar aqui meus cumprimentos ao Rubens Menin, ao João Vitor, pelo sucesso que tem sido o Elos. Mas respondendo a sua pergunta, sim, em certa medida a resposta já está na pergunta. A questão é que quando se fala nesse novo consumidor de energia, todo mundo pensa na figura do consumidor gerador.
é o consumidor, é o telhadinho solar, como mencionou aqui o Alexandre. É aquele consumidor que deixou de ser o consumidor passivo e passou a produzir a sua própria energia, se valendo das novas tecnologias de geração distribuída, smart grids, tecnologias de armazenamento. Tudo isso faz com que esse tema ganhe importância. A figura do consumidor gerador, assim define a Lei 14.300, que é o marco legal da geração distribuída, chama esse consumidor de consumidor gerador. E ela estabelece lá o sistema de compensação, que é a forma como ele é remunerado, né? Ele é remunerado através de um crédito da energia que ele produz, que é descontado no gasto de energia que ele tem. Muitas vezes isso gera até receita para esse pequeno produtor, para o micro, para o mini gerador. A questão é que, quando se fala no consumidor do futuro, me parece que a gente não pode se ater só ao consumidor gerador, porque nós temos uma massa de consumidores regulados, né? E o deputado Diego Andrade usou aqui uma expressão que é verdade. Ele falou o seguinte: quem paga a conta é o pobre. E isso, de fato, era um problema que o governo enfrentou isso agora, através da MP 1300, que já virou lei, e a 1304, que está para sanção hoje é o prazo limite. A gente sabe, acompanhou pela imprensa, que foram inseridos vários jabutis no projeto, mas a gente não sabe o que vai sair, enfim, porque tem possibilidade de veto de algumas questões que foram modificadas na tramitação no Congresso. Mas o fato é que, pelo menos a ideia inicial, era preocupar exatamente com esse consumidor regulado, que ele também faz parte do sistema, porque é ele quem paga a conta. A CDE, a Conta de Desenvolvimento Energético, que é através de qual é o fundo setorial que banca todas as políticas públicas na área de energia, enfim, todos os projetos de P&D, as políticas que são desenvolvidas através da CDE, quem paga é o consumidor regulado, que é a massa de consumidores. O que fez o governo? Foi lá e falou o seguinte: não, é o seguinte, o consumidor de baixa renda até 80 kW está isento da conta de luz. O consumidor de baixa renda até 120 kW não está isento, mas está isento da CDE, então ele também vai ter um desconto na conta de luz. E a grande novidade foi a ampliação, a abertura do mercado livre, para toda essa massa de consumidores regulados, porque já existia o mercado livre para o grande consumidor, mas para ele não existia. Isso é uma tendência mundial e acho que isso sim vai ser uma revolução. Então, o que eu estou querendo dizer? É que quando a gente fala desse consumidor do futuro, a gente não pode pensar só no consumidor gerador. A gente tem que pensar também nesse consumidor regulado, e me parece que agora essa questão foi enfrentada. Eu não vou dizer que isso foi resolvido, esse problema, porque pobreza é um problema que não vai se resolver da noite para o dia, não vai se resolver com medida provisória. Mas, pelo menos, foi mitigado esse problema ao se enfrentar e ao se possibilitar essa justiça tarifária, né, para o consumidor de baixa renda, e não só para ele, mas também para o consumidor residencial, que não tem o seu telhado fotovoltaico, para o pequeno comerciante, para o pequeno industrial, que também tem o seu papel importante na economia e que estavam numa situação de desequilíbrio tarifário que eu acho que vai ser mitigado. Então, assim, essa é a minha impressão inicial sobre isso. Bom, vou fazer uma provocação. Anderson, você tem 1 minuto e 30 para tuas conclusões sobre o que você ouviu aqui nesse painel. Bom, obrigado. Já estou encerrando a minha fala, então eu vou agradecer aqui a Itatiaia, a CNN, João Vitor, o Bruno, Menin, pelo convite. Muito bom estar aqui pela primeira vez no Elos. Venho acompanhando aí pelas mídias sociais e achei muito interessante que a Hidro, que não é de Minas Gerais, pudesse fazer parte. Bom,
tudo que foi falado aqui foi falado por professores para mim. Eu não sou um cara com foco na energia. Mas eu prefiro aproveitar esse momento para falar do legado que esse tipo de evento traz. Porque eu tive na COP agora em Belém, onde é a nossa matriz, e esse tipo de discussão, de diálogo, traz o que a gente chama de provocação. Eu sempre digo, e eu acho que nós estamos chegando num momento de sociedade diferente. Eu sempre peço para as pessoas fazerem parte da solução, não do problema. Então, eu acho que esse é um grande momento que a gente tem. O Brasil, não só na energia, mas na mineração, na agricultura, se destacando. Então, temos uma oportunidade única hoje de resolver esse país, de melhorar através da energia. Eu acho que a energia é a solução para esse país. Porque se você aumenta consumo, se você regula bem, você tem os investimentos. Eu falei de segurança jurídica anteriormente, que se você não tem a segurança jurídica, o estrangeiro que investiu no Brasil hoje não vai investir amanhã, ele vai procurar outro local. Então eu acho que a gente tem que ter a consciência que estamos num momento único e temos que aproveitar ele com diálogo, mas com responsabilidade, abrir a cabeça e negociar para que a gente possa ter a energia e outros fatores como solução para o país. Alexandre Nogueira, 1 minuto e 30 para as suas conclusões. Bom, mais uma vez aí, parabenizar a CNN Itatiaia e João Vitor, parabéns pelo evento. Acho que todos nós aqui falamos pelo lado positivo do Brasil, pegando aqui um pouco que o Anderson falou. O Brasil é um país rico em recursos energéticos, rico em recursos minerais, rico em recursos humanos. E é um país, como poucos no mundo, tem toda essa riqueza, né? E é uma riqueza que você tem que, de certa forma, buscar as oportunidades. Então, o que é a minha conclusão aqui? Nós temos energia, data center. Por exemplo, a Light está sendo muito demandada por data center. O data center é a infraestrutura de todo o arcabouço tecnológico que todos nós convivemos a todo momento, tá? A demanda por data center na Light, você está falando de um aumento nos próximos poucos anos, em termos de crescimento da carga da Light, em cerca de 60% a 80% da nossa carga. É uma coisa assim estupenda, e data center não vai para um país que não tem confiabilidade energética, que não tem recurso energético e que não tem disponibilidade de dados, infraestrutura de dados e insegurança jurídica, ou seja, tem que ter segurança jurídica, segurança energética. Tudo isso conjugado, você está falando assim, oportunidades. E o Renato trouxe uma coisa muito interessante, que é um debate muito mais que todos nós, eu como distribuidor também estou 100% envolvido, que é da questão alocativa, até quando que cabe na conta do consumidor, que a gente também tem que ir um outro lado, de olhar até quando tudo isso, essa infraestrutura, vai ser jogada para o consumidor tem que pagar, então por isso que a gente tem que ter razoabilidade em alocação, mas ao mesmo tempo a gente tem uma palavra chamada oportunidade. O Brasil tem riquezas como pouquíssimos países do mundo têm, e a gente tem que aproveitar tudo isso. Rodrigo Simonato, 1 minuto e 30. Bem, eu vou puxar um gancho que o Rubens Menin falou, o presidente Magna também falou, que é esses pilares que são tanto o agro quanto o setor de energia, né? E eu, na verdade, quero dizer que o agro é energia. No final das contas, o alimento é energia e os seus outros produtos são energia, como etanol, biometano, os óleos demais que você usa, tanto da proteína animal, que tem o óleo de sobras, quanto do milho. E isso traz essa característica do país. E, paradoxalmente, é o que nos atrapalha. Nós vivemos um bom problema, que é um excesso de energia. Como é que a gente regula, como é que a gente canaliza da melhor forma possível. Hoje a gente vive numa selva de pedra. Quem sobrevive, quem luta, e acaba aquela tecnologia prevalecendo. Nos falta, talvez, um pouco mais de calma e orientação para dizer, olha, não, nós precisamos, para este setor, esse tipo de energia. Nós precisamos, no norte do Brasil, ainda, mais rede de infraestrutura de transmissão. No sul do país, não, podemos ter uma rede, um grid mais misto.
acho que um olhar mais estratégico sobre o setor no futuro, e aí, parafraseando, o combustível do futuro, a energia do futuro, é o que a gente precisa. Bom, Renato Galupo, 1 minuto e 30 para as suas conclusões. Bom, eu gostaria mais uma vez de agradecer a oportunidade, mais uma vez deixar aqui meus cumprimentos à organização do evento e dizer o seguinte, todo mundo tem consciência do potencial energético que o Brasil tem. Esses desafios regulatórios, de infraestrutura, eles vêm sendo enfrentados, eu tenho a impressão que tem melhorado bastante. O que a gente precisa mesmo é ter a consciência de que nós ou criamos um ambiente favorável aos investimentos, ou o Brasil vai realmente perder uma grande oportunidade. Eu acredito que essas novas tecnologias e esse novo ambiente regulatório, ele caminha no sentido de nos dar um bom horizonte. O diretor Gentil falou aqui, por exemplo, sobre a figura do armazenador, que agora surge na MP 1304, e que vai nos permitir ter maior confiabilidade no sistema. Tudo isso nos permite ver um ambiente muito favorável. Por isso eu acho que agora o momento, de fato, é de continuar trabalhando no sentido de melhorar a nossa infraestrutura, corrigindo esses gaps onde eles existem, né? E acreditando no potencial energético que o Brasil tem. A nossa matriz energética é uma das mais limpas do mundo. Outro dia eu vi um dado que me chamou a atenção. A geração de energia, ela consome, ela é responsável, melhor dizendo, por 25% das emissões brasileiras. A maior parte das nossas emissões não é responsabilidade da geração de energia. É o uso e ocupação do solo, crescimento urbano desordenado, queimadas, desmatamento, é o agronegócio. Então, no Brasil, eu posso dizer, o responsável, eu ia usar a palavra vilão, mas essa palavra não é boa. O responsável maior pelas emissões não é o setor de geração de energia. E isso mostra que nós estamos no caminho certo. Senhores, eu tinha 25 minutos para conversar com os senhores sobre redes do futuro, inteligência e tecnologia na transição energética após COP30. E eu falava sobre a fórmula da energia. Energia é igual a potência vezes tempo. Os senhores produziram conhecimento aqui através dessa potência intelectual e da vivência dos senhores, e nós aproveitamos bem esse tempo. Eu dou por encerrado esse painel 2. Muito obrigado pela gentileza dos senhores.